Alexandre Carneiro de Souza, professor universitário e sociólogo. A discussão sobre o Estado nos dias atuais, como em qualquer outra época, sempre foi muito importante e necessária. Entre os diversos autores que trabalham a temática do Estado, entre eles se destaca o pensamento de Thomas Hobbes, um contratualista que viveu na Inglaterra entre 1588 a 1679 e que traz uma reflexão extremamente importante acerca da ordem política e, sobretudo, do ápice dessa ordem, que é o advento do fenômeno do Estado. Eu diria que entre diversos aspectos importantes da obra do autor, nós poderíamos propor que uma discussão central das suas reflexões poderia ser entendida como a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado. Bom, Hobbes, como a gente muito bem já sabe, é um pensador contratualista e, portanto, as suas ideias acerca da política e da emergência do Estado, segundo ele, decorre do contrato social. A categoria contrato social é uma categoria muito sólida. Hobbes não discursa sozinho acerca dessa questão, é acompanhado por John Locke e por Jean-Jacques Rousseau. Os três autores são contratualistas. Eu particularmente entendo que o contrato social é uma prerrogativa, um elemento constitutivo, fundamental para a vida política. Não consigo imaginar a organização política e a atividade do Estado fora de uma perspectiva do contrato, a despeito de que a categoria contrato ela não é exclusiva e, portanto, ela por si só não é capaz de explicar o fenômeno político-Estado, e a despeito de não ter autoridade exclusiva, mas certamente é uma categoria fundamental para que nós entendamos a complexidade das relações políticas. Muito bem, na perspectiva do pensamento hobbesiano, eu diria que nós encontramos no centro das suas questões, dos problemas que o autor levanta, a inquirição acerca da liberdade do indivíduo no âmbito do Estado. Eu diria que o pensamento do Hobbes, e nesse aspecto eu menciono pelo menos as duas obras do autor mais importantes para mim. A primeira obra é o Leviatã e a segunda obra é do Cidadão. São dois textos riquíssimos que, na minha opinião, concentram a base do pensamento desse pensador. O Hobbes foi considerado ateu e logo após a publicação da obra O Leviatã, ele é recomendado a não publicar temas polêmicos. Acho que a pecha de ateu não faz muito sentido para um pensador que era filho de um vigário e que no título da sua mais importante obra vai pensar da leitura do livro dos Salmos nas escrituras sagradas do cristianismo. Acho que o título, a alcunha de ateu, parte talvez da forma muito realística como, sobretudo no Leviatã, o Hobbes entende ser o papel do Estado e o papel da Igreja. Ele submete a Igreja ao Estado e não poderia ser diferente. O Leviatã incorpora todas as instituições e é maior do que todas elas. Ao falar sobre a Igreja, sobre o Estado eclesiástico e sobre muitas outras questões, o Hobbes vai dizer que a Igreja não pode se subordinar às diretrizes do Estado e em alguns aspectos ele chega a dizer que cabe ao soberano do Estado determinar inclusive o que deve ser dito nas tribunas, na homilia dos púlpitos eclesiásticos. Acho que essa forma consistente de ver a autoridade do Estado e a responsabilidade que o Estado tem de controlar a sociedade civil faz com que as proposições hobbesianas sejam bem mal assimiladas pelo clérigo da época. O Hobbes não é exatamente um autor pessimista. Antes do pessimismo, aparentemente percebido nos seus textos, a gente deve entendê-lo como um pensador realista.
Bom, a visão do Hobbes acerca da natureza humana é fundamental para a construção da sua obra. Tudo que o Hobbes escreve, tanto no Leviatã como no do Cidadão, me parece que ele não perde de vista a natureza humana. É evidente que ele acompanha muito a análise e a visão que o Maquiavel havia proposto aproximadamente 100 anos antes acerca do Estado e também, em grande medida, orientado pela visão da natureza humana. Bom, o Hobbes é um autor espantado, assombrado. Ele é obcecado pela ideia de segurança. Essa obsessão pela ideia de segurança, que faz com que a gente indague acerca de como Hobbes percebe a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado, ela é alimentada pela avaliação que o Hobbes faz do período do direito natural. Como todos nós sabemos, os pensadores contratualistas constroem as suas proposições afirmando taxativamente a existência de um estado de natureza. Há muita controvérsia sobre o estado de natureza. Diversos autores não concordam na sua existência, acham puramente matéria especulativa, inventada pelos jovens burgueses para acelerar a transição do trono absolutista para a monarquia constitucionalista. Eu particularmente, não enfrento muitas dificuldades com o estado de natureza. Eu acredito que nós não chegamos aqui sabendo, que nós não chegamos aqui dominando nada, que quando a humanidade chegou no planeta não trazia um estado debaixo do braço. E o estado foi fruto de uma longa caminhada, porque a nossa chegada é praticamente a minimalesca, pouco desenvolvimento do nosso raciocínio, éramos coletores, dependíamos das leis da natureza, não chegamos aqui andando, não nos colocamos de pé no início, sequer falávamos uma linguagem. Eu entendo que nós temos um marco zero no planeta. Se se quer chamar de estado de natureza, tudo bem. Se não se quer chamar, tudo bem. Mas o fato é que nós não podemos negar que nós chegamos aqui zerados. E esse marco zero existe, a nomenclatura que cada um queira sustentar, fica ao critério de cada um. Mas o estado de natureza me parece ser uma questão que estaria acima de suspeita, porque a terminologia vai certamente nos arremessar para um período longo, desde o início da nossa chegada, até o domínio da arte, até o domínio da capacidade reflexiva, um processo que nos levou à independência relativa das condições naturais. Bom, a concepção do Estado, a concepção do indivíduo em Hobbes passa, portanto, por essa premissa básica que é o estado de natureza. Bom, a despeito de contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, a despeito de todos eles concordarem com a existência de um estado de natureza antes da organização política, mas a análise de cada um é muito específica, tanto acerca do contrato como acerca de estado de natureza. O Hobbes, dos três autores, é o mais apavorado. A natureza humana lhe provoca calafrios. O homem é o lobo do homem, o estado de natureza é o estado declarado de guerra de todo contra todos e a segurança não é possível. Bom, essa visão da natureza humana, do homem como sendo o lobo do homem, essa visão aterrorizante do estado natural, fazem com que Hobbes pense um tipo de estado. Ele elabora uma construção teórica acerca do Estado muito bem proposta na figura do Leviatã, que é um monstro, na perspectiva escriturística, se apresenta como sendo um terrível monstro marinho. E isso me parece ser bastante claro, porque se a natureza humana o equipara a um lobo devorador, capaz de ferir os seus pares, se nós estamos lidando com uma natureza animalesca e selvagem, o controle dessa natureza deveria passar por um animal muito mais terrível, que impusesse temor e respeito aos demais animais. Talvez essa seja a razão da proposta de um estado do Leviatã. Muito bem,
Eu diria que o pensamento hobbesiano estaria sustentado em algumas características que, na minha opinião, são centrais. E que categorias seriam essas? O Estado, o soberano, a lei, o contrato e a sentença. Me parece que essas categorias elas são capazes de nos dar uma visão muito próxima da totalidade daquilo que o autor acaba produzindo na sua teoria política. Muito bem, qual a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado? A gente deveria, em primeiro lugar, pensar uma definição de Estado que o autor propõe, que me parece extremamente clara e acessível. Bom, o Estado em Hobbes é uma pessoa instituída por uma grande multidão, mediante pactos recíprocos de uns para com os outros, que, como autora, usa o poder e os recursos de todos para promover a paz e a segurança. Eu acho essa uma definição muito interessante do Estado. Bom, o Estado em Hobbes, ele bifurca naquilo que ele vai chamar de Estado por instituição e de Estado por aquisição. Enquanto que o Estado por instituição nasce numa atmosfera de autonomia, de voluntariedade, o Estado por aquisição, diferentemente, nasce numa atmosfera de ditadura, de tirania, de força e de violência. Portanto, para Hobbes, existem duas possibilidades de Estado. O Estado compulsório ou o Estado instituído, um que nasce da livre iniciativa dos indivíduos e outro Estado que nasce da pressão de um grupo ou de um homem que tem nas mãos o poder da vida e do cativeiro dos demais, levando os indivíduos a aceitarem forçosamente a instauração desse estado de terror. O Estado por instituição é o Estado ideal, é aquele em que os indivíduos livres optam por renunciar o seu direito individual e submetem essa liberdade e esse direito ao Estado, para que o Estado possa determinar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é bem, aquilo que é mal, aquilo que é a favor e aquilo que é contra o sistema, objetivamente antevendo a segurança e a paz de todos. A liberdade do indivíduo no âmbito do Estado, ela deve ser considerada a partir dessas matrizes com as quais eu tenho trabalhado. É importante que nós entendamos que o objetivo do Estado está inexoravelmente associado à necessidade do controle da liberdade natural, da liberdade individual. A esse respeito, quando Hobbes discute a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado, seja ele Estado por instituição, seja ele por Estado por aquisição, e é importante que nós ressaltemos que na obra Leviatã, o Hobbes vai dizer que quer o Estado seja por instituição, quer o Estado seja por aquisição, ambos nascem do medo. O Estado por aquisição, os indivíduos têm medo uns dos outros. E no Estado por aquisição, os indivíduos todos têm medo de um homem ou de uma assembleia de homens que tem nas suas mãos o poder da vida e da morte e o poder do cativeiro. Ora, é nessa perspectiva que leva ao aparecimento do Estado, e, portanto, por trás do aparecimento do Estado, nós vamos encontrar o pavor em qualquer uma das suas modalidades, seja por instituição e por aquisição. É dentro desse campo que Hobbes vai traçar o campo da liberdade do indivíduo no âmbito do Estado, entendendo, como eu já disse, que o surgimento do Estado se dá pela necessária ou pelo necessário controle da liberdade natural dos indivíduos. Acerca disso, o Hobbes tem uma afirmação extremamente significativa, porque ele vai dizer que a liberdade do súdito no Estado é aquela liberdade que foi determinada pelo soberano, que ao legislar entendeu ser o espaço de liberdade que o indivíduo deve ter. Ora, isso significa dizer de forma muito clara que no âmbito do Estado a liberdade não é um bem individual. No âmbito da organização política, na perspectiva de Hobbes, a liberdade não pertence ao indivíduo, a liberdade pertence ao Estado. Portanto, cabe ao Estado determinar a liberdade, o nível de liberdade e até o indivíduo pode ir na prática e no usufruto dessa liberdade. Nessa perspectiva, portanto, a lei terá um papel fundamental.
Bom, nessa questão inicial, nesse nosso primeiro contato sobre a teoria hobbesiana, nós estamos discutindo a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado.